Esta iluminação está um tanto estranha. Quem sabe assim? Assim acho que fica melhor. Assim. Muito bem. Esta aula é Tetra, uma investigação da diversidade para o padrão do táxon Pancrustacea ou Tetraconata. Começamos voltando no tempo a partir dos Malacostraca atuais, seres compostos de muitas características. Nós vamos absorver apenas nesta aula, apenas 13. Essa é a intenção. Eles têm corpo segmentado, tagmose, pernas articuladas, segmentos corporais 5, 8, 6, ou seja, 5 de cabeça, 8 de tórax, 6 de abdômen, 2 pares de antenas, um par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, um par de mandíbulas, sofrem ecdise, tem neuroblastos, que são aquelas células precursoras de neurônios, células muito especiais, precursoras de neurônios, e outras células nervosas, células gliócitos, 4 células cone nos omatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo, dando origem à boca. Encontrar no passado os ancestrais mais antigos de todos os Malacostraca e só deles, vamos começar a entender, vamos começar a estudar os branquiópodes, que vão acabar servindo, sim, como grupo externo para os Malacostraca. Essa é uma linhagem que inclui seres atuais, com os nomes populares de artêmias, pulgas d'água, são relativamente bem conhecidos por alguns aquariofilistas e tem uma grande importância ecológica também na dinâmica do fluxo de matéria dos ecossistemas aquáticos, principalmente marinhos, né? E é muito interessante a gente pensar que, de repente, a partir desses seres, conseguiremos extrair muitas características comparáveis com os Malacostraca. É a isso que nos propomos agora. Oh, cuidado! Não interrompam a tentativa sexual de um macho segurando a fêmea artêmia com as antenas modificadas em clasper. Sim, ele está segurando aqui a região terminal da fêmea com as anteninhas. Que interessante. Mas é interessante de qualquer jeito nós começarmos a tentar entender os padrões nesses branquiópoda. Como se a partir dessa diversidade, seres tão diferentes uns dos outros, a gente conseguisse começar a encontrar o que eles devem ter herdado do ancestral comum e exclusivo de todos os branquiópodes. Seres que possuem corpo segmentado, tagmose, pernas articuladas, 2 pares de antenas, um par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, um par de mandíbulas, maxilas reduzidas, ecdise, neuroblastos, 4 células cone nos omatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo, dando origem à boca. Maxilas reduzidas. Como assim? Vamos tentar olhar essas imagens que aqui estão. A começar do desenho. Essa ilustração em preto e branco, com as legendas, nos permite identificar, sempre é assim. Todos os desenhos, todas essas gravuras possuem um grande filtro do cientista que faz o desenho. Ele consegue comparar, consegue encontrar os padrões em vários indivíduos que estuda e com isso as melhores posições, inclusive, são representadas e torna a interpretação
de quem não é especialista muito mais fácil. E é o que a gente vai começar fazendo. Olhem o rosto, olhem o olho composto. Essa é a antena 2, antena, portanto. Antênula, você pergunta, onde estaria? A antênula é muito reduzida. Labro é uma peça bucal que a gente não vai explorar com muito cuidado agora. A boca está bem aqui. E a mandíbula aqui. A maxílula aqui. E daí você deve estar perguntando, onde estão as maxilas? Porque essas são as maxilas 2, maxílulas, segundo par de maxilas. As maxilas 1, ou simplesmente maxilas, estariam um pouco mais posteriores, né? As maxilas são posteriores. E a gente não consegue encontrá-las aqui de tão diminutas que são. Mesmo as maxilas já são pequenas. As maxilas, de uma forma geral, são pequenininhas, mas o segundo par, as maxilas propriamente ditas, não, nem mesmo nessa imagem são visíveis. E olhem que nesta aqui, isso já não é um desenho, isso é uma macrofotografia. Dá para ver o labro, dá para ver o par de mandíbulas, mas se a gente forçar muito o olhar, a gente consegue no máximo ver as maxilas. As maxilas são muito reduzidas, nesse caso nem invisíveis são. Isso apresenta, claro, sempre quando a gente se depara com redução ou perda de características, temos que tomar cuidado com o pensamento do tipo de que se tratam de estruturas ou criaturas limitadas ou mais simples. De fato, talvez seja o exato oposto. Eles otimizaram uma condição, perdendo coisas que não são tão úteis e fazendo tudo o que precisam fazer com as estruturas restantes. Então é uma forma de otimizar a caixa de ferramentas. É como se fosse assim. Você pode ter uma caixa, vamos pegar o exemplo de caixa de ferramentas. Você pode ter uma caixa com 200 ferramentas. É uma caixa pesada, difícil de transportar. Eventualmente faz muito barulho. Se cair no dedão, então, salve-se quem puder. Mas com o tempo você começa a perceber que daquela caixa inteira você apenas usa um martelo, uma chave de fenda, um alicate e todo o restante, toda aquela parafernália interminável acaba sendo um atraso de vida, vamos dizer assim. Não leva a lugar nenhum. E daí você faz uma caixinha reduzida, né? Uma caixinha mais compacta, que é a que você vai acabar levando. E você dá conta do recado. Ela acaba sendo muito mais, tendo um custo-benefício muito melhor. Sempre temos que pensar nesse sentido. Se fosse de outra forma, se a gente fosse pensar que não são tão adaptados, que não têm maxilas funcionais e, portanto, devem sofrer, muito provavelmente já teriam sido extintos. Sempre é bom pensar no ambiente em que se encontram. Aqui está o encontro, então, entre Branquiópoda e Malacóstraca, um servindo como grupo externo para o outro, dentre muitas outras linhagens que não estudaremos, que não serão abordadas. Aliás, Branquiópoda, que significa literalmente brânquia nos pés, esses bichos possuem estruturas respiratórias e fazem muitas trocas gasosas pelos apêndices que contribuem para a locomoção também, sendo que muitos nadam ativamente na coluna de água, mas outros preferem uma vida mais no substrato, mais bentônica, como é o caso dos Notóstraca, aqueles bichinhos que estavam perto das artêmias uns 2 slides para trás. Mas a história fica mais interessante. E rico fica com a entrada dos Maxilópoda, táxon cujo nome quer dizer pés nas maxilas. É um grupo que inclui quase 20 mil espécies atuais
e é fundamental na estruturação de ecossistemas aquáticos. Tanto na parte de copépodes, tanto na coluna d'água, quanto no bentos, em substratos consolidados, como é o caso das cracas, que acabam filtrando e também determinando a fisionomia de muitos costões rochosos, por exemplo. Se você já teve o azar de ser lançado contra um costão rochoso por uma onda, e esse costão estava repleto de cracas, talvez você tenha se arrependido profundamente do choque, especialmente pela presença dessas criaturas tão impressionantes. A questão é que talvez a gente deveria se perguntar se de fato os maxilópoda estão entrando na história. Porque talvez, e muito provavelmente, eles não devam constituir um grupo monofilético. Muitos indícios existem contra a manutenção desse táxon hoje em dia, mas eu vou preferir mantê-los aqui por uma questão de tradição e pela falta de uma proposta didática um pouco mais palatável. Mas estejam atentos, é um grupo que nos próximos anos tende a ser cada vez menos mencionado e utilizado, porque até onde eu sei, não tem sido recuperado nas análises filogenéticas dos últimos 10 ou 15 anos, eu diria. De qualquer forma, vamos com esses maxilópoda, nem que seja, entre aspas, para demarcar o mero filetismo do grupo. É um táxon que possui abdômen com 4 segmentos ou menos, quer dizer, 4 segmentos no máximo. Se a gente contar, nesse caso, 1, 2, 3, 4. Veja só, aqui está o abdômen, que vai receber a terminologia de urossomo se a gente for contar os tagmas. A título de curiosidade, como treino também, então teríamos um tagma complexo, que seria o prossomo, e outro tagma urossomo. No prossomo temos 2 subtagmas, o cefalossomo e o metassomo. A gente não vai explorar isso com mais detalhes, mas vejam como a morfologia acaba sendo muito rica com essa especialização regional diferenciada conforme cada um dos táxons, o que propicia, claro, uma amplitude morfológica e uma diversidade de hábitats a serem explorados de forma mais adequada por alguns do que por outros. E é exatamente isso que faz com que esses ecossistemas sejam tão ricos e tão variadamente povoados. Eu não poderia perder a oportunidade de comentar um pouquinho, e vou fazer isso de forma bastante superficial, até porque eu não sou um malacólogo e sou longe de ser um especialista sobre o grupo. Mas a anatomia das cracas é algo que é curiosíssimo, né? É espantoso até hoje. Inicialmente era um grupo muito enigmático. Não se sabia se eram moluscos ou o que seriam esses seres, essas cracas. Cirripédios. Cirripédios é o nome do grupinho das cracas, e veja só o porquê, né? Tem esses cirros na porção mais distal dos apêndices. Não dá nem para chamar de apêndices locomotores, acabam servindo como filtração e órgãos também para trocas gasosas e eventualmente até facilitar a excreção. Olhem que esse aqui seria então a região dorsal do corpo, que é exatamente aqui repousa sobre o substrato, fica em contato com o substrato. As antenas ficam intimamente associadas com o substrato. E já que a gente está falando do abdômen, o abdômen seria essa região aqui. E veja que tem, se eu não estiver muito enganado, 3 segmentos. E esses 3 segmentos correspondem a esses 3 pares de apêndices. Né? A gente só está vendo o lado direito aqui do corpo. Né? O lado esquerdo está suprimido porque estaria do outro lado. Não deixam de ser animais bilaterais. A boca está aqui. Veja que essas placas podem ser fechadas e manter
Esses bichos protegidos da dessecação por muitas horas conseguem manter umidade aqui dentro. E só um detalhe, eu me lembro até hoje claramente do meu amigo Porks do ensino médio, e nós ficávamos tentando descobrir os recordes animais, e numa certa ocasião a gente começou a debater qual seria o maior pênis do reino animal. E daí cada um dava um palpite, etc. Até que chegou o Porks e falou das cracas. Ele havia assistido um documentário e isso me atiçou a curiosidade. Bem, se a gente for pensar em termos de proporção em relação ao corpo, fica difícil bater as cracas, né? O órgão sexual masculino, os pênis, que são usados para, vamos dizer assim, bater a porta da vizinhança para que haja fecundação, podem chegar a ter um comprimento aí que é quase metade ou até mais, aliás, muitas vezes mais do que a metade do corpo. Em termos de comprimento acaba sendo bem mais, né? Podem se estender aí numa craca que tenha poucos centímetros de diâmetro, pode chegar a quase 1 metro de comprimento, apesar de ser bastante fino, claro. Mas em termos de comprimento fica difícil igualar a feita. Aqui está então esse conjunto de linhagens, provavelmente não tão aparentadas entre si, e a gente vai tratar, por uma questão de simplificação, como o taxon Maxillopoda se encontrando com a linhagem dos Branquiópoda e dos Malacóstraca nessa nossa volta ao passado. Antes de prosseguirmos, tem mais coisa chegando, tem mais bicho entrando aí. Quem vem? Entram os... Os Hexápoda! Não é pouca coisa que está chegando agora. São bichos como moscas, pernilongos, mosquitos, muriçocas, besouros, vespas, abelhas, formigas, borboletas, mariposas, leões de formigas, chamado às vezes de formiga-leão, uma tradução equivocada. Percevejos, cigarras, pulgas, piolhos, gafanhotos, grilos, baratas, cupins, tesourinhas, bichos pau, louva a Deus! Libélulas, traças, colêmbulos e tantos outros nomes que não vão caber nesse slide, porque nós estamos falando de um grupo que vocês já sabem, corresponde aí a mais da metade da biodiversidade taxonômica conhecida no planeta. Dizendo de outra forma, mais da metade das espécies de seres vivos conhecidas atuais são de hexápoda. Entram para sacramentar esse grupo gigantesco do qual vamos falar agora. Vejam só, temos um encontro então, indo rumo ao passado, de Malacóstraca, aquela miscelânea de Maxillopoda, Hexápoda e Branquiópoda, cada qual com um conjunto de características que vocês podem acompanhar aqui. Mas na comparação de uns com os outros, conseguimos usá-los sim como grupos externos mutuamente exclusivos. 2 a 2 também comparáveis. E isso nos faz identificar algumas características exclusivas de cada uma dessas linhagens. Malacóstraca, tendo segmentos corporais na combinação 586, esse mais um se refere ao Telson, e como vocês já devem saber, não tem somitos e portanto não são segmentos verdadeiros. Mas aparece ali apenas porque nos animais, principalmente nos adultos, é bastante visível. Então, é só para demarcar e não haver confusão. Então, 5 segmentos na cabeça, 8 no tórax, 6 no abdômen. Mas a terminologia dificilmente nesse grande grupo vai ser cabeça, tórax e abdômen. Vai ser muito variável conforme a tagmose de cada taxon.
Os maxilópoda tendo abdômen com 4 segmentos ou menos. Possuem abdômenes muito reduzidos. Os hexápoda com 3 pares de pernas torácicas articuladas. Ter pernas torácicas articuladas, vocês já sabem também que não é exclusividade deles. Mas 3 pares. E detalhe, apenas 3 pares. Apenas 3 pares. Somente 3 pares. Exatamente 3 pares. É algo exclusivo de hexápoda. Assim como um par de antenas. Um único par de antenas. Somente um par de antenas. Enquanto que branquiópoda, branquiópoda é um outro grupo, a gente vai ter oportunidade de estudar mais para frente. É uma confusão que temos que tomar cuidado para não cometer. É só uma letra de diferença, mas produz um resultado absolutamente diferente. Branquiópoda. Os branquiópoda possuem maxilas reduzidas. Maxilas muito reduzidas. Todas elas, tanto o primeiro quanto o segundo par. Mas eu diria que especialmente o par posterior, né, o segundo par de maxilas, muito pequenas. O encontro deles todos se dá então nesse ancestral comum exclusivo tetraconata. Branquiópoda, hexápoda, todos esses maxilópodes e os malacóstraca, dentre outras linhagens que, infelizmente, por falta de tempo, não abordarei. Se essas características são exclusivas de cada uma dessas linhagens, os tetraconata ficam com as comuns a todos esses: corpo segmentado, tagmose, pares de pernas articuladas, 2 pares de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto com quitina, 1 par de mandíbulas, ecdise, neuroblastos, 4 células cone nos omatídeos, e aqui estou falando dos olhos compostos, na característica dos olhos compostos, e 2 embrionárias, desenvolvimento determinado e blastóporo, dando origem à boca. Talvez nesse momento você comece a se indagar. Depois de tantos animais, de tantos táxons que temos estudado, onde é que estão os crustáceos? Onde estão os crustáceos? Quem são os crustáceos? Esse é o momento para que você pense muito sobre a pergunta. Porque ou você vai ficar com tudo ou com nada. Porque é assim que a vida é. A gente nem sempre consegue tudo o que quer. E no caso dos crustáceos, você tem a chance de ter tudo, mas vai ter que levar muita coisa sem imaginar que estão ali. Coisas como caranguejos e baratas. Ou tudo ou nada. Como assim, você está perguntando? Acompanhe-me no raciocínio. Olhem para este cladograma, olhem para essa proposta filogenética. Não necessariamente é a que mais me atrai, mas é uma das recentes e feita com um certo cuidado. Foi produzido em um ambiente científico, foi revisado, foi aprovado, foi publicado. E é um trabalho relativamente recente, feito com uma grande amostra de táxons e caracteres. Mas percebam que, de novo, a história de ou tudo ou nada. Por quê? Porque exatamente esse pedaço que acabou de ser suprimido inclui os hexápoda, ou seja, se você se propuser a chamar somente o que está aqui de crustácea, você terá um grupo parafilético, que não inclui todos os descendentes de um ancestral único, de um ancestral, né? Que é somente aquele ancestral,
deu origem, aquela espécie ancestral deu origem a muitas outras que aqui estão representadas, e entre elas estão os hexápoda. Ou seja, se você assumir que crustáceas são somente esses e não os hexápoda e também, consequentemente, não os insetos, então você terá um grupo parafilético na mão e o grupo crustácea, o taxon crustácea, deixa de ter validade taxonômica filogenética, deixa de existir e você vai ficar com nada nas mãos. Não vai valer. Alternativamente, você pode incorporar todos os hexápoda no taxon e aí então você fica com crustácea, mas vai ter que levar para casa todos os hexápoda no pacote dos crustáceos. Se você está me entendendo, você percebeu que o taxon vai ficar imenso. E aí sim, aí vale. Aí você vai ter tudo. Crustácea existe, crustácea vale, mas todos os insetos, e na verdade até todos os hexápoda, são crustáceos. Ah! Então é isso aí, gente bonita. Crustáceos ou tudo ou nada. Ou você coloca os hexápodes dentro do grupo e terá crustáceos, continua tendo crustáceos à vontade. O taxon crustácea continua existindo. Ou você arranca, diz que somente todos os outros, com exceção dos hexápodes, são crustáceos, e eu estou falando dos malacóstroca, estou falando dos branquiópoda, estou falando de todos aqueles maxilópodes e outros mais. E aí, crustácea perde validade filogenética, perde validade taxonômica e você fica com nada. Mas, alternativamente, você pode estar pensando, mas isso é uma grande fonte de confusão. Porque se a gente for manter o nome crustácea pensando numa coisa e outros pensarem em outra, eventualmente fica muito difícil a troca de conhecimento científico. Vou colocar em outros termos. Se você acha que crustácea sim é um grupo válido porque você está considerando a inclusão de hexápoda no grupo, mas outro pesquisador acha que não, porque ele imagina que o grupo crustácea nunca incluiu coisas como baratas, por exemplo, não que sejam baratas d'água como a gente tinha visto nos Peracárida em outro vídeo, mas que não, que crustáceos incluem caranguejos, incluem artêmias, incluem cracas, tudo bem, mas não insetos, não hexápodes. Enfim, enquanto um está pensando numa coisa, o outro está entendendo outra. E por esse motivo tem se pensado em alternativas ao nome crustácea, para evitar esse tipo de problema. E uma característica que pode nos dar uma pista sobre um nome alternativo para esse grupo imenso de seres vivos, esse táxon gigantesco com mais de 1 milhão de espécies atuais conhecidas, é uma estrutura que aqui está representada em corte lateral. Este é um omatídeo, um elemento daqueles óleos compostos, em vista lateral. Se você preferir, em vista longitudinal, porque cada um deles se insere naquele pequeno, naquele hemisfério multifacetado que são os óleos compostos. Enfim, é como se a gente tivesse tirado um deles e estivesse colocando aqui lateralmente para que você observasse. Essa é a parte superficial, essa é a parte interna que você normalmente não enxerga. Na verdade, sem dissecção você não conseguiria ver nada que está para baixo daqui. Os detalhes anatômicos agora não nos vão importar muito, senão essa estrutura que está aqui representada em amarelo. E por estar em corte, a gente não consegue ter uma noção tão... Ou melhor dizendo, por não estar em corte, a gente não consegue ter uma noção tão boa da estrutura, por não estar em corte transversal.
Num corte transversal nessa região, a gente consegue perceber 4 células dispostas. Aqui a gente só vê 2, porque está em corte longitudinal, está disposto lateralmente. Mas em corte transversal, seria possível ver 4 delas. São 4 células cone, 4 células que contribuem para focalizar os raios luminosos que aqui chegam no rabidômero, que é um tipo de estrutura celular que vai levar esses impulsos, por meio de impulsos nervosos, essa informação para o sistema nervoso central. Então, vejam só, essa característica, e você poderia perguntar, por que 4 células cone? Por que não 5? Por que não 6? Existem alguns estudos sobre a biofísica envolvida aqui, eu não vou conseguir explorar isso neste momento por 2 motivos. Um, porque escapa muito do escopo inicial da aula, mas também porque eu precisaria me preparar para tanto. Mas são 4 células cone, e é isso que basta para nós no momento. Então, isso nos dá uma ideia muito boa para o nome desse táxon. Um táxon que inclui todos esses bichos que costumávamos chamar de crustáceos e também os hexápodes. São animais que têm 4 células cone no omatídeo. Portanto, é isso aí. É tetraconata. Tetraconata. 4. Aqueles que têm 4 cones ou 4 células cone, pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Eu tenho certeza que vocês pegaram a ideia. Se você não gostou do narrador, você pode preferir o termo pancrustácea, que é um termo alternativo à tetraconata. Vários métodos têm recuperado, e eu não acho que eles sejam compatíveis, aliás, nem comparáveis. Eu admiro, até considero uma possível eficácia nos métodos de análise bayesiana e verossimilhança, apesar de não simpatizar muito com eles. Mas todos eles, e para mim o que conta mais são as análises de parcimônia, todos eles, não importa, têm ido no sentido de rechaçar a existência de um táxon crustácea sem incorporar os hexápodes. E a gente pode ver aqui 2 outras propostas, mas todas elas incluem os hexápodes dentro desse grupão pancrustácea, que seriam então os crustáceos amplos, os crustáceos globais ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é o que tem sido feito ultimamente. Tem-se evitado usar o termo crustácea, o táxon crustácea, para evitar aquele tipo de confusão. Então, crustácea tem sido tratado como um grupo um pouco mais antigo e não mais monofilético, porque tradicionalmente nunca incluiu os hexápoda. Então, atualmente tem se preferido esse termo, pancrustácea ou tetraconata. Aí depende das suas afinidades para locução esportiva e, por que não, científica. Era esta a mensagem de hoje. Um grande abraço para vocês, beijo no coração e tchau!